Você sabia que, ao falar sobre a tribulação que virá ao mundo durante o governo do Anticristo aqui na Terra, muitos cristãos imediatamente pensam no arrebatamento? O arrebatamento é um evento apocalíptico onde Jesus Cristo busca a sua igreja, e isso gera um grande debate dentro do cristianismo, não sobre o arrebatamento em si, mas sobre quando isso acontecerá. Alguns estudiosos acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes do período de tribulação, outros acreditam que acontecerá no meio desse período, após 3 anos e meio, e o terceiro grupo acredita que os cristãos enfrentarão tudo o que acontecerá durante os 7 anos de domínio do Anticristo sobre a Terra. A verdade é que muitas pessoas não sabem muito sobre o arrebatamento e acabam criando confusão sobre os eventos do fim dos tempos. Portanto, neste vídeo, apresentarei as visões sobre o arrebatamento da igreja e, no final, direi qual é minha opinião sobre esse assunto. Antes de começarmos, porém, quero pedir que deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sino para ser notificado pelo YouTube sempre que eu postar um novo vídeo. Tenho postado novos vídeos com orações, mensagens de fé, tudo para ajudá-lo a caminhar com Deus. Então, venha caminhar comigo todos os dias. A primeira visão é a pré-tribulação. Esta corrente de pensamento acredita que a Igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Para esse grupo de cristãos, uma vez que o Anticristo promove um grande acordo de paz entre as 3 maiores religiões do mundo e se torna o homem mais popular do planeta, todos aqueles que deram suas vidas a Cristo e o reconhecem como Senhor e Salvador ascenderão ao céu durante a noite e serão poupados do sofrimento por vir. Existem várias passagens bíblicas que, segundo esse grupo de pessoas, apontam para esse tipo de arrebatamento. Um dos argumentos mais fortes é que, enquanto Apocalipse 1, 2 e 3 mencionam a Igreja de Cristo 19 vezes, os capítulos 4, 19 não dizem nada sobre ela, mas tratam da tribulação que estará acontecendo aqui na Terra. Além disso, a promessa de Jesus feita à Igreja na Filadélfia também é uma das bases desse pensamento. Leia comigo o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Note que Jesus disse o eu te guardarei da hora da provação, não o na hora, ou seja, durante a tribulação. O apóstolo Paulo também possui ensinamentos que apontam para esse arrebatamento antes da grande tribulação. Pelo menos 2 vezes ele fala isso em sua primeira carta aos Tessalonicenses, primeiro no capítulo 1, verso 10, e depois no capítulo 5, verso 9. Nas 2 ocasiões, o apóstolo menciona que Jesus nos livrará da ira que está por vir, porque ele não quer que passemos por esse momento muito difícil, mas quer que sejamos salvos. Pedro também mostrou que Deus livrará seu povo desse período de julgamento, assim como ele livrou Noé do dia do dilúvio e Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Vejamos o que ele disse, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E, ao destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, as condenou à destruição completa, tendo-as posto como exemplo aos que viveriam impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles perversos, pois este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, com os atos ímpios deles. Assim, vemos que o Senhor sabe como livrar os piedosos da provação e manter os ímpios em punição para o dia do juízo. Outro ponto muito importante que os pré-tribulacionistas acreditam é que os israelitas não fazem parte da Igreja de Cristo, pois não o reconhecem como Filho de Deus. Portanto, eles passarão pela grande tribulação, e aqueles que permanecerem fiéis a Deus e se renderem a Jesus serão perseguidos, mas serão salvos quando Cristo retornar com sua Igreja. Veja o que o profeta Zacarias disse que isso acontecerá, então sairá o Senhor, e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo.
Olhe isso, irmãos, se todos os santos, ou seja, os cristãos, virão com Jesus para salvar Israel e derrotar o mal, isso significa que a igreja já terá subido antes. A segunda visão é a visão mesotribulacional. O mesotribulacionismo defende a ideia de que a igreja passará pela primeira metade da tribulação, ou seja, os 3 anos e meio de um total de 7 anos. O principal argumento é que a igreja precisa ser provada para saber quem é ou não fiel a Deus na adversidade. No entanto, eles não encontram base bíblica para isso. Apenas se apoiam na ideia de que os cristãos precisam ser provados para mostrar sua lealdade, assim como os apóstolos do passado que sofreram terríveis perseguições e não negaram sua fé. Os mesotribulacionistas se baseiam principalmente em 2 passagens bíblicas. A primeira está em Mateus capítulo 24, que diz: Vi, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja o sacrilégio terrível de que fala o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê entenda. E, naquela ocasião, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a buscar o que está em sua casa. Com base nessa passagem bíblica, os mesotribulacionistas entendem que a igreja será perseguida pelo anticristo. No entanto, devemos entender que o capítulo de Mateus 24, que se refere à grande tribulação, se aplica principalmente aos judeus, não à igreja. E a segunda passagem bíblica na qual se baseiam está em Apocalipse capítulo 11, verso 11, que fala sobre as 2 testemunhas. Vamos ler: Vi depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: E subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Este capítulo de Apocalipse 11 fala das 2 testemunhas que aparecerão na primeira metade da tribulação e profetizarão durante 3 anos e meio, depois serão mortas, ressuscitadas e arrebatadas para o céu, como acabamos de ler. Para os mesotribulacionistas, é quando a igreja será arrebatada. No entanto, esta passagem mostra claramente que apenas as 2 testemunhas serão arrebatadas. A terceira visão é a visão pós-tribulacional. A ideia principal desta corrente é que a Igreja de Cristo não será arrebatada antes ou durante o período da grande tribulação, mas que passará por todos os sofrimentos preditos na Bíblia durante os 7 anos que precederão o retorno de Jesus e o juízo final. Essas pessoas também acreditam que, por mais difícil que seja, os verdadeiros cristãos suportarão todas as dores naquele momento, graças ao poder e à misericórdia de Deus. Eles sustentam que o arrebatamento acontecerá no final ou próximo do final da grande tribulação, ou a igreja se encontrará com Cristo no ar e então retornará à terra para o início do reinado de Cristo. Em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus para estabelecer seu reino acontecerão quase simultaneamente. Os pós-tribulacionistas acreditam que a grande tribulação não é apenas sobre a ira de Deus contra os pecadores, mas também sobre a ira de Satanás contra os santos, que é a Igreja de Cristo. Vamos ler uma passagem de Apocalipse 13, frequentemente usada como argumento para o pós-tribulacionismo: se alguém leva em cativeiro irá, ou se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Outro argumento dos pós-tribulacionistas é que, quando Jesus falou sobre o fim dos tempos, ele disse que voltaria após uma grande tribulação, e no livro de Apocalipse, com todas as suas profecias, menciona apenas uma vinda do Senhor, que acontece após a tribulação. Além disso, a ressurreição dos mortos em Apocalipse 20, verso 5, é chamada de primeira ressurreição. A tribulação, a ressurreição associada ao arrebatamento, que está em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, não pode ocorrer até então. Em conclusão, se você esperou até agora para saber qual é minha opinião sobre o arrebatamento da igreja, eu lhe direi: acredito que nós, cristãos que amamos Jesus e o servimos de todo o coração, seremos levados ao céu quando o anticristo for revelado, ou seja, antes que a tribulação comece. Acredito que não passaremos por esses 7 anos aqui na terra,
pois a Bíblia diz que quem está em Cristo não está sob condenação e nunca experimentará a ira de Deus, mas estará em glória com nosso Senhor e Salvador, que deu sua própria vida na cruz para nos libertar e nos salvar. Respeito as outras duas correntes e acredito que o foco do cristão deve ser pregar o Evangelho, preocupar-se com sua salvação e não discutir ou criar contendas. A Bíblia diz que a vinda do Senhor será com poder e grande glória. Sabemos que durante a primeira vinda de Cristo ele veio humildemente, foi rejeitado pelos homens, mas um dia voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele dia, o mundo inteiro verá e saberá quem Jesus realmente é. Amém. Portanto, independentemente de o arrebatamento acontecer antes, durante ou depois da grande tribulação, devemos sempre estar preparados, todos os dias, até chegar o momento em que seremos levados ao céu, onde viveremos. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus os abençoe, a você e sua família.